e para o próximo painel, que seria mostrando projetos em infraestrutura de mercado, convido como moderador Mardilson Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do BC, e os projetos DLT para infraestrutura de pagamentos instantâneos, com Marcelo Martins e Eduardo Nuzzi, Blockchain e Direitos Creditórios, Victor Stabile, e Plox, que agora é Noble, apresentado por Régio Martins. Bom dia, pessoal. Bom, dando continuidade aqui, temos aqui 3 projetos que visam testar aqui algum uso de tecnologias para viabilizar alguns modelos de negócio que tenham como um denominador comum aqui o uso de infraestrutura do mercado financeiro, quer seja registradoras ou quer seja sistema de liquidação. Tá? Mas o que está por trás dos projetos, vocês vão ver, é de fato tentar testar a viabilidade, dada a tecnologia em voga, a viabilidade de algum modelo de negócio. Né? Aqui, então, eu vou passar aqui a palavra para a gente adiantar aqui esses projetos. Primeiramente, aqui, o pessoal que vai tratar aqui do modelo de pagamentos. Desculpe aqui, o Alcos tem presente. Pessoal aqui, Marcelo Martins e Eduardo, vão apresentar aqui um projeto usando DLT para pagamentos instantâneos. Agora está funcionando, boa. Meu nome é Marcelo Martins, sou CEO da Swipe, a gente trabalha com pagamentos instantâneos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Eduardo, sou CTO da Swipe. E vamos apresentar um pouquinho aqui da Swipe e o trabalho que a gente fez no Lift. Né? A missão da Swipe a gente traz tecnologias inovadoras para revolucionar a transferência de qualquer tipo de ativo digital. Então, a gente tem uma solução aí, é um produto para transferências de ativos digitais, né, e a gente resolve grande parte de grandes problemas do setor financeiro. Né? Problema de inconsistência de saldos, problemas de conciliação ou ineficiente ou muito complexa, rastreabilidade, tanto internamente na empresa ou para entes de auditoria, né? E problemas de gasto duplo também, que está relacionado a saldos inconsistentes. Então, hoje a gente trabalha com a tecnologia blockchain e temos 3 opções, dependendo do caso de uso do cliente. Né? A gente tem uma rede Swipe, que é uma rede permissionada, é otimizada para pagamentos instantâneos, gestão de saldos e de dados. A gente usa uma rede pública de blockchain chamada Stellar. Ela é uma rede aberta para aplicações globais, principalmente para moedas digitais, e que precisam ter essa rede pública e que você precisa ter essa flexibilidade para lidar com qualquer tipo de ativo. E a gente também faz redes customizadas dependendo do caso de uso. Então, em empresas grandes, a gente consegue também ter uma rede dedicada. E a gente tem então, assim, independente do caso de uso, a integração, o processo de integração é muito simples e é sempre o mesmo. A gente tem uma camada ali que a gente chama de API da Swipe. A gente abstrai toda e qualquer complexidade relacionada à tecnologia blockchain. Então, a gente tem ali os SDKs, então a integração é muito, muito simples. Teve cliente nosso que integrou em 8 horas, por exemplo. Um ponto importante, a gente usa a mesma tecnologia que a IBM está usando para remessas internacionais, que é o Stellar. Então, quando você liga numa rede pública do Stellar, você consegue se ligar à IBM também. Então, aqui alguns casos de DLT, né, que a gente pode usar aqui, nesse caso, também como sinônimo para blockchain. O HSBC, que ele conseguiu diminuir 1/4 dos custos em operações de trading de Forex. O banco Mitsubishi do Japão e a Akamai também anunciaram uma joint venture para fazer uma rede de blockchain para pagamentos. O JP Morgan ele já tem algumas iniciativas, já faz um tempo, né, relacionadas a blockchain, e eles anunciaram recentemente também que eles vão emitir uma moeda digital para fazer transferências também internacionais ou entre empresas. Entrando um pouco mais no projeto do Lift, o que a gente quis propor? Trazer essa tecnologia de blockchain, que normalmente é um pouco difícil de entender, para algo real. Aplicar nessa infraestrutura de pagamentos instantâneos. Então, o que é pagamentos instantâneos? A primeira coisa, é algo que autoriza e compensa em poucos segundos. De acordo com o Banco Central, em menos de 20 segundos. É 24/7, não tem horário comercial. Então, no fim de semana, eu posso passar o dinheiro para alguém, posso passar à noite. É um sistema acessível e inclusivo. Então, é para acessar os desbancarizados, quem está fora do sistema. E, normalmente, você usa via celular. Tem outras formas também, somente você usa via celular.
E também é um preço muito baixo, diferente do que acontece hoje com os meios de pagamentos tradicionais, né? Isso é de acordo com o Banco Central. O papel moeda gera muita despesa, logística, não é rastreável, né? Corrupção hoje é papel moeda. TED e DOC, tarifa elevada. Eu, no meu banco, eu pago 8 a 10 reais. Dificuldade de endereçamento. Eu tenho que colocar 5 informações para passar um TED de um lugar para o outro. E a confirmação das transferências. Saber que seu banco, quando você faz um TED do Itaú para o Bradesco, o Itaú não sabe que chegou do outro lado, é só porque o Bradesco não reclamou, então só porque as partes não reclamaram. Cartões de crédito e débito tem um alto custo para a parte mais fraca, né? E-commerce ou loja física, e tem a demora na disponibilização dos recursos. Normalmente 1 dia útil, 2 dias úteis para débito, 30 dias úteis é uma política do Brasil, né, diferente do resto do mundo, só tecnologicamente falando é impossível fazer em menos de 1 dia útil no caso de cartões. Alguns exemplos de pagamentos instantâneos no mundo. Reino Unido já tem um projeto, já rodou mais 176 milhões de transações no mês. Austrália também, 6,5 milhões. Singapura com Fast, mais de 4 milhões de transações por mês. E a Índia, que é a mais evoluída com o UPI. 674 milhões de transações por mês. Então, é uma coisa que já está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, começou um grupo de trabalho ano passado para começar a implementar a discussão de pagamentos instantâneos. Aqui eu tenho um desenho de como ele funciona. Então, aqui embaixo, a gente tem o famoso STR, onde tem as contas liquidantes dos bancos e dos grandes meios de pagamento. Em cima teria um módulo de pagamento instantâneo. Então, é um lugar que eu, como instituição, conseguiria passar R$1 milhão para esse módulo de cima, e esse dinheiro que tivesse esse módulo de cima ficaria disponível 24/7 para as transações. E existe outra figura que se chama switch, que é quem faz a conexão do Banco Central, do módulo do Banco Central com os participantes da rede, com os PSPs, com os bancos. E semana passada teve a primeira reunião desse ano. O Breno Santana, que faz parte do DEBAN, anunciou que a data-alvo para esse sistema estar em produção é março de 2021, então menos de 2 anos. Então, nosso objetivo foi mostrar a sinergia de DLT e blockchain para esse sistema de pagamentos instantâneos. A gente criou 3 protótipos. O primeiro, módulo de liquidação instantânea. Então, a gente criou esse módulo. Criamos também uma figura de switch e uma figura de uma carteira digital que representa via celular. A gente não inventou isso do nada, né? A gente se baseou em projetos de bancos centrais ao redor do mundo. A gente tem um estudo do Banco Central de 2017, temos do Jasper no Canadá, do BIM em Singapura, que está evoluindo muito rapidamente, do Stella no Japão com a União Europeia, e o último da África do Sul. Aqui é o modelo do projeto que a gente implementou. Então, a gente pegou esse modelo do Banco Central e resumimos esse outro modelo. Então, tem a figura do pagador, das carteiras digitais de cada lado do pagador e do recebedor, o switch que faz a conexão e embaixo o módulo de pagamentos instantâneos, onde existe a liquidação em si. Então, para falar um pouquinho dos resultados que a gente teve, né? Bom, então, sobre os resultados, a gente teve alguns resultados muito positivos. Primeiro que a gente conseguiu... bom, vamos apresentar então... Aqui a gente vai mostrar uma carteira digital transferindo para outra, isso real, acontecendo, usando a nossa infraestrutura. Então, usando o molde de pagamentos instantâneos, usando o switch e usando a carteira digital do recebedor e do pagador na ponta. Está acontecendo o pagamento. O dinheiro vai chegar do outro lado, na média 6 segundos. Vou fazer agora uma transação ao contrário. Depois, quem quiser conversar com a gente pode mostrar ao vivo isso funcionando, que aqui vai ficar um pouco difícil pelo celular. Entrar também em mais detalhes mais técnicos, né? A gente consegue evoluir isso depois. O dinheiro caindo do outro lado. Então, o que aconteceu nesse momento? Foi como se eu estivesse pegando dinheiro do meu bolso e dando para o Eduardo. Só isso usando uma tecnologia de blockchain, com custo mais baixo, com mais segurança e mais inclusivo. Tempo real. Em tempo real. Então, agora para falar realmente dos resultados que a gente teve, esses resultados estão se referindo à entrega de novembro, tá? A gente já teve novos resultados desde então. Mas, falando da entrega de novembro, a gente teve uma média de autorização e compensação de 5,7 segundos. E também a gente conseguiu bater o recorde de TEDs processados pelo Citraf, que foi 105 transferências por segundo. Tá?
Isso agora falando sobre, desde então, a gente conseguiu evoluir mais de 10 vezes esses valores. Tá? A gente conseguiu fazer a autorização em menos de 0,5 segundos, então menos de meio segundo, e em escalabilidade a gente conseguiu já ultrapassar 1.100 transações por segundo, e a gente sabe que dá para evoluir ainda mais isso. Bom, se tratando também de rastreabilidade, a gente consegue rastrear todo o histórico de transações desde sempre. Né? Isso a gente nunca deleta saldo, a gente nunca modifica o saldo, a gente sempre adiciona uma nova transação e a gente consegue reproduzir esse histórico. E um ponto importante é que isso é imutável. E quando a gente fala de banco central, isso é uma coisa muito importante. Né? Isso vai acabar com corrupção no Brasil, onde a gente vai saber onde está o dinheiro, para quem foi o dinheiro e de onde veio o dinheiro. Isso é muito importante. Isso facilita também a rastreabilidade, ela facilita também questões de auditoria, né, com as empresas e de regulação. Um ponto também muito importante, que essa tecnologia é o pavimento para inovações futuras. Então, a gente consegue evoluir. Primeiro, a gente tendo essa base de pagamentos instantâneos em DLT, a gente consegue fazer outros tipos de tecnologia, payment versus payment. Quando você tem um DLT de outro país transacionando com o seu país. Delivery versus payment, quando você tem um DLT de ativos, ações da Petrobras, ações da Bolsa, então você consegue transacionar isso. E moeda digital de Banco Central, que é uma evolução, quando você tem uma moeda que o usuário final consegue guardar com ele. Próximos passos, a gente quer orientar empresas de pagamentos a entrar nesse novo ecossistema, quer fornecer tecnologia para pagamentos instantâneos, para conectividade e infraestrutura. Eu participei no grupo de trabalho ano passado de pagamentos instantâneos. Esse ano a Swap já está de novo no grupo de trabalho de pagamentos instantâneos. E a gente quer contribuir com o Banco Central para a gente continuar sendo referência em tecnologia financeira. Parcerias e reconhecimentos. A gente está na Liga Emerging Technology. A gente está fazendo projetos com a Elo, com a Cateno e com a Activity. A gente e a IBM somos as únicas empresas da América Latina reconhecidas pelo projeto Stella, que é um protocolo, e no Money 2020, que é um evento financeiro dos Estados Unidos, a gente foi reconhecido como uma das 100 startups mais novas e inovadoras, e agora esse ano em Singapura a gente também foi reconhecido no Money 2020. A gente está aberto para conversar com empresas e com o Banco Central para tentar fazer o melhor ecossistema de pagamentos. Obrigado, pessoal. Bem, passar a palavra aqui para o Vitor, ele lá agora mudando um pouco de assunto, saindo de pagamentos, indo para ativos financeiros, em especial duplicatas, recebíveis, no processo aí de registro e escrituração, que é um arcabouço legal e regulatório que o Brasil está passando nesse momento. Vitor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitor. Eu vou falar um pouco do nosso projeto de interoperabilidade na escrituração de duplicatas eletrônicas. Eu vou falar um pouco dos objetivos desse projeto, também da arquitetura da solução. Eu ia fazer uma demonstração ao vivo, mas como a nossa solução ela é muito técnica, não tem interface gráfica para o usuário final, acho que o tempo vai ser melhor usado para aprofundar nos outros temas. Então, falando de objetivo, né, eu sou fundador de uma startup que a gente faz financiamento de fornecedores de grandes empresas. Então, basicamente, é um marketplace onde os fornecedores podem antecipar seus recebíveis com bancos, fundos e investidores qualificados. E a gente atua especificamente nesse nicho, que o mercado chama de sacado âncora, risco sacado, confirming, porque ele permite a gente ter uma grande segurança em relação à fraude e também um controle bom em relação a crédito. E eu estou bastante animado com uma lei que foi promulgada no ano passado, da duplicata eletrônica, porque ela busca trazer essa segurança, principalmente em relação à fraude e duplicidade, para o mercado mais aberto e maior de fazer antecipação sem a necessidade da parceria com esses sacados âncora. Só que apesar desse entusiasmo que a gente tem com a lei, e a gente acha que ela está indo na direção correta, a gente tem uma preocupação de como que ela vai entrar em prática. Porque se essa escrituração ficar concentrada, centralizada na mão de quem hoje já domina esse mercado, a gente tem um risco muito grande de ter algumas barreiras para a inovação. Me dá uma tranquilidade saber que o Banco Central entende esse risco e está já buscando formas de mitigar, mas como é um problema, um risco existencial para o nosso negócio, a gente também está tomando a frente e propondo aqui uma solução possível para esse mercado ficar mais aberto à inovação.
Então, a nossa proposta para esse arranjo de escrituração de duplicata é um arranjo distribuído, que ele, apesar de ser mais complexo do que um centralizado, né, um banco de dados único, ele tem essas vantagens em termos concorrenciais, de competição, de preço, qualidade de serviço e disponibilidade. E o que a gente fez especificamente foi um software de referência, que ele é para integração e conciliação em tempo quase real entre os lançamentos de todas essas escrituradoras que vão entrar no mercado usando tecnologia de blockchain ou DLT. Então, essa aqui é uma visão macro, né, da nossa arquitetura. Ali, cada retângulo verde representa uma escrituradora que futuramente será autorizada a funcionar pelo Banco Central. E cada uma delas instalaria a nossa aplicação, que é o bloquinho azul, DLT, no seu ambiente local. E tudo que ela teria que fazer seria integrar o seu sistema proprietário legado com essa aplicação. E a aplicação seria responsável por toda a parte de conectar com todas as demais escrituradoras, fazer a conciliação. Então, só para deixar mais concreto, né, vamos supor que a escrituradora A quer fazer a emissão de uma nova duplicata. Ela integraria o sistema que ela tem desenvolvido em casa com o nosso, enviaria essa mensagem falando que vai ser emitida essa duplicata, o sistema já chegaria num consenso, né, conciliaria isso com todas as demais escrituradoras e retornaria uma resposta de sucesso ou não. Então, com isso, a gente evita uma emissão de duplicata em duplicidade, uma sessão em duplicidade. E a ideia é que isso reduza bastante a complexidade e custo de integração técnico e até risco operacional para essas escrituradoras estarem com seus registros sincronizados. E agora, olhando um pouco mais de perto como funciona essa nossa aplicação, ela tem 3 módulos principais. O módulo API, que ele serve para a escrituradora fazer a integração com a blockchain, até parecido com o Swipe API que o pessoal mostrou agora há pouco. Então, ela abstrai, a escrituradora não precisa nem entender a fundo como funciona a blockchain, ela só tem que implementar essa API simples. A gente tem o módulo blockchain, que é o principal, onde estão implementado o algoritmo de consenso, que no caso a gente usa o PBFT, também as estruturas de dados, os blocos, a cadeia de bloco, e onde as informações ficam armazenadas. E o módulo network, que é um servidor peer-to-peer, que conecta com todas as outras escrituradoras, fica responsável por criptografia. O nosso protótipo ele já usa o protocolo TLS com certificados digitais emitidos por uma autoridade certificadora responsável, pode ser dentro do ICP Brasil ou pode ser algum outro arranjo específico para isso. No caso do nosso protótipo, a gente criou uma certificadora de exemplo e emitiu os próprios certificados. E olhando agora mais no micro, a tecnologia, a gente olhou as plataformas de DLT no mercado, né, Corda, Quorum, Hyperledger, que a gente olhou mais a fundo, e a gente decidiu por não usar elas. Não é porque a gente não tem achado elas tecnicamente boas, pelo contrário, até me surpreendeu muitas coisas que foram implementadas, mas para o nosso caso de uso, elas não encaixaram tão bem. Então, até para dar um exemplo, no Corda ele não existe um registro global, né, você tem o conceito de notários, só que se entra um novo registrador no arranjo, ele não tem acesso a todo o histórico. Então, a gente teria que fazer uma implementação muito na base do código para fazer funcionar. E as outras também têm alguns focos um pouco diferentes. A gente resolveu, então, desenvolver from scratch, então, do zero. A gente escolheu a linguagem Elixir, que roda na máquina virtual do Erlang. Erlang foi desenvolvido pela Sony Ericsson, na verdade Ericsson na época, para aplicações de telecomunicação. Então ela é feita para aplicações que têm que ter uma disponibilidade absurda e que também muita escalabilidade, e que o gargalo é I/O, né, troca de mensagem, não necessariamente armazenamento, memória. Então, para essa aplicação específica, caiu como uma luva. E ela já é bastante provada no mercado. Até o servidor do WhatsApp, ele roda na máquina virtual de Erlang, para terem uma ideia de como isso aqui é escalável e rápido. E em relação à privacidade, que foi um tema que a gente acabou não aprofundando muito no relatório, mas gerou muito questionamento, então eu resolvi trazer aqui e dar um pouco mais de detalhes sobre isso. A ideia é que, e no protótipo está implementado, que apenas um hash das informações das duplicatas ficam compartilhadas nesse ledger distribuído, né? Então, você pega algumas informações chaves, né, o número da duplicata, a chave da nota, valor, vencimento, gera um hash e só isso que é compartilhado. Então, você não vaza muita informação. E os dados completos, eles ficam só na escrituradora que foi responsável por fazer o registro. Então, se em algum momento precisar ter um protesto, uma execução, alguma coisa,
todas as escrituradoras sabem quem que está com essa informação e pode ser buscada lá. Então, assim, a gente resolve esse problema da privacidade que a gente viu em vários relatórios que foram feitos por bancos centrais do mundo inteiro, que realmente é um desafio técnico grande. E para essa aplicação específica, ele é trivial de resolver, porque o principal aqui é evitar a duplicidade, não é garantir que o saldo de todo mundo está consistente, soma para um valor específico, então simplifica bastante resolver esse problema. Bom, a demonstração, como eu falei, acho que não faz sentido aqui, mas quem tiver interesse, tem as minhas informações de contato no final, a gente pode combinar, eu faço uma demonstração em outra oportunidade. Bom, pessoal, obrigado. E espero as perguntas aí ao final. Bom, dando continuidade ainda na esteira de ativos financeiros, aqui mais especificamente no que diz respeito ao uso de investimentos como garantia em operação de crédito, o Régio aqui irá melhor falar. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria começar agradecendo ao Banco Central pela oportunidade de apresentar a vocês hoje aqui a Noble, que começou como um projeto no LIFT, nasceu como um projeto, ainda com o nome Plox, e hoje eu tenho o prazer de anunciar aqui em primeira mão o pré-lançamento comercial dessa plataforma, já com esse novo nome, com essa nova marca. O que é a Noble? É uma fintech de crédito que vai ajudar investidores a usarem seus ativos financeiros para poderem obter crédito a taxas bastante baixas. Esse é um modelo de negócio que a gente não encontra similar ainda no Brasil, e nem lá fora, até onde a gente conseguiu pesquisar. E é uma inovação que, na verdade, só foi possível construir por causa de outras inovações de natureza regulatória e tecnológica, sobre as quais a gente foi capaz de desenvolver esse modelo. Eu vou explicar um pouco rapidamente que inovações foram essas, para poder dar esse contexto. Primeiro, do ângulo regulatório. Como é que, antes dessas inovações, as pessoas poderiam usar, por exemplo, um CDB ou ações de uma empresa como garantia de alguma operação? Isso era feito no âmbito dos cartórios de títulos e documentos. Então, o garantido, né, por exemplo, um credor, precisava pegar aquele contrato de garantia e registrar em um cartório, o que então era um processo manual, caro, né, moroso, e, pior, de natureza descentralizada. Então, poderia acontecer desse registro ser feito da forma correta em um cartório, mas, com o tempo, pela natureza descentralizada, ele descobria que aquele CDB que foi dado em garantia já tinha sido registrado e dado em garantia para uma outra operação, num outro cartório, antes, o que faz com que aquele garantido, ele, na verdade, perca preferência em caso de resolução de alguma inadimplência, alguma coisa. Então, o que veio, a inovação que veio com a Lei 12.810, que depois foi aperfeiçoada em 2017, e com a regulamentação que o Banco Central e a CVM definiram, é que, a partir de agora, o registro da garantia, a constituição juridicamente robusta de uma garantia em ativo financeiro, é feita numa infraestrutura de mercado. Então, por exemplo, se você está falando de um CDB, de uma LCI, de uma letra financeira, de uma ação, você vai estar fazendo esse registro de forma eletrônica e centralizada na B3. Se você estiver falando de um título público, esse registro agora passa a ser feito no Selic, uma NTNB, uma LTN. Ou se você estiver falando de direitos creditórios, de recebíveis, como duplicatas, ou, por exemplo, recebíveis de cartão de crédito, você pode ir lá na SEC ou na CIP, é onde esse ativo estiver registrado ou depositado. Esse é o novo arcabouço. Isso confere, então, que esse processo hoje ele é todo eletrônico e ele é centralizado, o que faz com que esse processo seja bastante eficiente e muito mais seguro. E por isso a gente espera que esse mercado de garantias em ativos financeiros, que era subdesenvolvido, na verdade ele ficou latente durante muito tempo pela natureza, né, de uso de cartório, esse é um mercado que se desenvolva bastante com essa nova regulamentação, e a gente está trazendo então um modelo de negócios que procura se utilizar dessa inovação para poder conceder crédito a taxas bastante competitivas para investidores.
Baseado nessa inovação, como é que a gente construiu o nosso modelo, né? Isso aqui em alto nível, como é que é uma jornada típica de um investidor, que pode acessar a nossa plataforma através de vários canais, mas tipicamente ele pode entrar num portal e fazer uma simulação de uma operação de crédito, colocando lá valor, prazo, e indicando as garantias que ele quer usar, os ativos que ele tem que ele quer usar como garantia. Ele pode informar isso manualmente ou ele pode conceder acesso a um robô que a gente puxa as informações da carteira de investimentos dele e otimiza e propõe cestas de garantia que otimizem a taxa ou um haircut para aquela operação. Uma vez feito isso, ele pode aceitar, se ele aceita essa operação, a gente passa para uma segunda etapa, que é então de constituição, né, juridicamente robusta dessa garantia, a gente faz o registro desse contrato na infraestrutura de mercado relevante, e a partir daí pode disponibilizar os recursos e começa a fazer a gestão do ciclo de vida dessa operação, normalmente, uma operação de crédito normal. Durante a vida da operação, esse ativo financeiro nunca deixa de ser do cliente, ou seja, o processo de construção de garantia não implica em mudança de titularidade. Aquele ativo, se for um ativo de renda fixa, por exemplo, continua lá rendendo em nome do cliente, continua sendo dele. Ele só está lá registrado e gravado e bloqueado enquanto a operação estiver ativa. No final dessa operação, quando se quitar esse empréstimo, esse bloqueio, essa garantia, então ela é cancelada, o cliente pode voltar a movimentar aquele ativo normalmente, ou em caso de inadimplência, a gente dispara os processos normais de cobrança ou uma eventual execução daquela garantia tradicional. Eu preparei uma demonstração aqui que eu acho que eu não vou conseguir mostrar ao vivo, mas era basicamente... deixa eu ver se ele executa agora. Ah, peraí. Obrigado. Demonstração ao vivo é assim, não tem uma música, uma coisa para entreter o pessoal. Tinha ontem. Vamos pular essa parte aqui, não vai dar. Bom, infelizmente, ainda tem uma série de avanços tecnológicos que podem ser feitos, está aí a oportunidade para os tecnologistas aí de plantão, sistemas de apresentação e demonstração ao vivo, ainda tem bastante a evoluir. Mas voltando aqui então acho que a gente pode pular para o próximo, voltando aqui para o modelo, né? Então, só destacando aqui em final, que benefícios a gente imagina que esse tipo de modelo de negócio pode trazer para o sistema como um todo, né? Primeiro, para os clientes, obviamente, você tem um benefício de ele conseguir, primeiro, o benefício de primeira ordem, taxas de juros bastante mais baixas, isso é óbvio. Mas o segundo benefício que a gente entende que a gente contribui é para a manutenção de patrimônio, né? Então, às vezes a gente depara, quando a gente vai falar com potenciais clientes, investidores, aquela decisão, por que eu vou manter o meu investimento, por que eu não resgato, e a gente encontrou vários motivos pelos quais as pessoas talvez prefiram manter os seus investimentos. As pessoas no Brasil, a gente sabe, né, poupança é uma coisa muito difícil, é difícil poupar. Quando a gente consegue poupar, tomar uma decisão de investimento em ativos financeiros é uma outra dificuldade. Então, as pessoas que passaram por esses dois estágios e conseguiram formar seu patrimônio e ter uma carteira de investimentos, têm uma tendência a querer manter, né, um comportamento, né, de economia comportamental de dotação. Então, com isso, ele consegue manter aquele patrimônio que ele conquistou e dar um pulo, e se alavancar para uma próxima conquista, para um próximo investimento.
E, obviamente, quando a gente está fazendo isso, a gente está proporcionando transformação de liquidez. Então, a gente está proporcionando um investidor que pode ter comprado uma LCI de 5 anos, que só vai ter liquidez lá no resgate, ou uma debenture, que talvez não tenha um mercado secundário muito ativo, transformar, manter aquilo, e pode ter conseguido isso uma taxa muito boa, manter aquele investimento em carteira e fazer liquidez com aquilo, o que, obviamente, também vai aumentar a demanda por ativos de longo prazo, por ativos menos líquidos, e aí a gente já começa a falar sobre benefícios para o sistema financeiro nacional como um todo. Então, se a gente consegue fazer com que investidores diminuam o seu prêmio de risco para investir em ativos menos líquidos ou de mais longo prazo, a gente, no fundo, está incentivando a formação de poupança de longo prazo. Alongando os prazos de financiamentos de bancos ou de empresas que estejam usando o mercado de capitais, mercado financeiro para se financiar, e, no fundo, também reduzindo o custo de capital. Se a gente pode diminuir o prêmio de liquidez, no fundo, a empresa ou o banco que está captando também vai poder pagar menos taxa, reduzindo o custo de capital para o sistema como um todo. E aí, para falar um pouquinho da tecnologia e um gostinho de futuro, na verdade, isso aqui é uma visão muito de alto nível do ecossistema no qual a gente vai operar. Eu abstraí de vários detalhes aqui, mas só para dizer que no processo de ponta a ponta de uma operação típica que a gente vai fazer, a gente como Noble vai orquestrar uma série de eventos e transações entre instituições diferentes que vão ter que trocar informação, trocar contrato, caixa ou ativos em algum ponto do tempo de uma forma bastante organizada. Quando você olha para isso aqui, você enxerga um potencial muito grande de aplicar uma arquitetura de ledger distribuído, e a gente já começou a fazer alguns desenhos aqui usando a arquitetura Corda, que implementa um conceito de arquitetura tecnologia, que é o que eu vejo é o que você vê. Então, na hora de todas essas organizações aqui terem que se comunicar entre si, usando uma tecnologia como essa, você evita, você dispensa processos como reconciliação, batimento. Então, a gente consegue ter uma segunda onda de ganho de eficiência e também uma segunda onda de redução de custo de operação e, eventualmente, repassar isso para taxas ainda menores. Mas isso não faz parte do nosso MVP, isso vai ficar para uma segunda fase. Então, a gente está fazendo o pré-lançamento dessa plataforma hoje, na verdade, ainda estamos colocando lá o site no ar, eu convido a todos a visitar noble.com.br, e a gente espera, a nossa expectativa de tirar a primeira boleta ainda no final desse segundo trimestre. E como é impossível construir um negócio desse sozinho, eu queria só aqui finalizar, deixando aqui um pouco dos parceiros com que a gente teve a possibilidade e o privilégio de trabalhar para poder construir isso aqui em tempo recorde. E, mais uma vez, agradecer ao Lift por ter permitido a gente poder explorar esse modelo e hoje criar uma empresa e uma inovação que a gente acredita importante para o mercado financeiro por causa do laboratório. Obrigado. Bom dia a todos. Bem, aqui mais um tempo aqui para perguntas. Recebemos aqui algumas perguntas aqui pelos canais. Antes, assim, uma pergunta geral é mais para saber se há interesse do pessoal receber as apresentações. Não sei se vocês disponibilizariam as apresentações, não teria nenhum problema nisso. Bom, especificamente, aqui, começando aqui com o pessoal da Swipe, obviamente vocês estão inseridos aí nas discussões do pagamento instantâneo, né, por construção, e acredito que o teste aí que vocês implementaram não só também deu feedback para vocês, como também pode estar dando feedback para o Banco Central. E aí eu pergunto se vocês passaram por necessidade de adaptar durante o projeto ou a visão de vocês vis-à-vis o que o Banco Central tem deixado transparente, qual é a visão do pagamento instantâneo. Isso é uma pergunta que eu faço. Tá. O relatório intermediário...
Estão me ouvindo? Então, o relatório intermediário do Banco Central sobre pagamentos instantâneos foi soltado, se eu não me engano, em setembro ou em outubro, e o final foi em dezembro. Então a gente estava fazendo o protótipo enquanto estava soltando a evolução no grupo de trabalho. Eu fiz parte do grupo de trabalho de pagamentos instantâneos, e a gente já estava vendo algumas tendências, como aquela que eu mostrei aqui, o switch é ligado direto com o módulo de pagamentos instantâneos, e você como PSP, ou como meio de pagamento um banco, você não poderia ligar direto ao módulo de pagamentos instantâneos. Na última versão, eles colocaram que poderia ser ligado. Então, você não dependeria de um switch terceiro para estar se ligando ao módulo de pagamentos instantâneos. Isso é uma coisa que eles falaram em dezembro, só a gente no protótipo a gente já estava prevendo isso, que a gente achou que faria sentido. Então, é uma coisa que a gente está tendo um trabalho junto. E pagamentos instantâneos é uma coisa muito nova aqui no Brasil também. Então, acho que tem essas trocas de informações que é muito importante. E esse ano vai evoluir muito mais. Ok. Tem uma pergunta específica para vocês, rapidinho aqui eu vou fazer. A Catarina pergunta pelo YouTube. Eu vou apenas citar uma pergunta aqui. Eu acho que eu não sei se vocês deixaram claro na apresentação, mas lendo o relatório daria para pegar, mas como talvez ela não tenha tido acesso, se a implementação de vocês é uma implementação própria ou usa um sistema de DLT já existente. Bom, a gente usa tecnologias código aberto, tá? É um blockchain chamado Stellar. A gente usa tanto a rede pública do Stellar quanto uma rede que a gente roda com a mesma tecnologia, só que com algumas configurações um pouco diferentes, né? Mas para outros casos de uso. Mas a gente se baseia nessas tecnologias de código aberto, a gente contribui para essas tecnologias e a gente também desenvolveu algumas coisas em cima, né, desse modelo. Certo. Bom, passando aqui uma pergunta aqui para o Vitor. Você aqui, eu vou fugir aqui um pouco do script. Você aqui propõe uma solução de interoperabilidade entre sistemas aqui de escriturador, mas poderia ser também de registradora, de duplicatas, especificamente. Eu não li, eu não vi, eu também não vi você falando. Você, com relação à capacidade e escalabilidade no âmbito dos nós, do seu DLT, do sistema DLT aí, haveria a questão de desempenho, porque nós temos um número de duplicatas no Brasil muito grande, né, considerando varejistas e potenciais emissores, e, obviamente, isso, com essa nova regulação e questões legais que estamos discutindo, acreditamos que haverá um impulso grande para movimentação, no sentido amplo da palavra, das duplicatas, né? Você vê algum desafio, algum detalhe impeditivo nesse seu modelo, em relação ao volume? A escalabilidade nesse modelo tem dois pontos diferentes, né? Um é qual que é a quantidade de nós, de escrituradoras que a gente consegue comportar nesse arranjo. A gente usa o algoritmo PBFT, que ele é bem antigo, bastante testado, aí tem pessoas que usaram eles no contexto de blockchain, conseguiram chegar até 20 nós diferentes, outros mais conservadores chegaram a 10. Eu acho que como a gente está usando o Elixir com uma arquitetura bem eficiente, a gente consegue ficar mais no high-end disso. Então, esse é um lado de escalabilidade, mas a gente acredita que essa ordem de grandeza seria suficiente para a gente ter suficiente concorrência no mercado e distribuição. E o outro que é o volume de transações. Não seria cada duplicata uma mensagem nova, normalmente seria por borderô, então se uma empresa for antecipar sua carteira, essa escrituração, registro, sessão, seria feito da carteira como um todo, então isso já diminui um pouco a quantidade de mensagens. E a gente não chegou a fazer um teste de estresse com esse setup, mas até pela própria arquitetura com Elixir que eu comentei que o WhatsApp usava no servidor, eles chegaram a ter 16 milhões de conexões abertas simultâneas com um servidor só. Então, a gente acredita que consegue atender esse volume de transações que teria aqui no mercado brasileiro, mas ainda é um ponto que precisa ser melhor testado e validado. Ok, obrigado. Eu vou passar aqui para o Régio, depois a gente volta para uma pergunta mais geral.
Régio, você disse aí que, obviamente, você já está lançando aí a sua marca, né? Lançando o seu modelo. Pelo que eu entendi aí, ela tangencia em algum momento aí a regulamentação que nós soltamos recentemente sobre sociedade de crédito direto, sociedade de empréstimo de pessoas, né? Vis-à-vis, se utilizando, como bem você colocou, da possibilidade hoje existente da constituição de ônus e gravames em ativos financeiros que hoje estão, digamos assim, na sua grande magnitude desmaterializada, né? Já tudo digitalizado. Você agora eu entendi que você obviamente vai implementar o seu modelo de negócio em parceria com alguma instituição financeira, não é isso? Digamos assim, fazer um sandbox regulatório vivo no mercado, né? Saindo um pouco do sandbox tecnológico, vai para o sandbox regulatório em parceria com a instituição financeira, e aí você, em algum momento, vai decidir seguir carreira solo ou não, não tendo mais essa parceria. A pergunta é, você, se quiser detalhar um pouco isso, fica à vontade, mas a pergunta especificamente, até voltando aqui para o script, você se depara com algum desafio aí dos seus potenciais clientes, que seriam os tomadores de crédito, que se utilizariam dos seus investimentos para garantia, usando como garantia, no que diz respeito à educação financeira, no que diz respeito a qual o conjunto de informação que hoje o nosso cidadão tem à disposição. Ou isso é um processo, claro que tudo é um processo, mas inicialmente talvez o seu cliente estaria mais voltado para um cliente, digamos assim, talvez mais especializado, ou não, você já vislumbra um alcance mais amplo aí em termos de clientes? Sim, a gente vê um desafio por ser uma modalidade nova de crédito, mas o desafio, comparado com o que a gente tinha imaginado no ano passado, ele está se mostrando menor do que o que a gente imaginava e um pouco diferente. Então, no começo, a gente imaginou que ninguém ia querer tomar empréstimo ao mesmo tempo que tem ativo financeiro. E isso, se você olhar os dados, você vai ver que todas as pessoas que têm operações de crédito no sistema financeiro, muitas delas têm investimentos e têm portfólios de financiamento. Por quê? Por que isso acontece? Acontece por uma série de razões. Acontece por causa de questões comportamentais, como eu citei, mas acontece por quando o cara tem a oportunidade de tomar uma dívida barata e se alavancar. Isso é normal, isso é natural, isso acontece nos países onde a taxa de juros é baixa há bastante tempo. É comum as pessoas utilizarem do crédito como um instrumento de planejamento financeiro e não necessariamente resgatarem seus investimentos. Então, existe uma série de fatores pelos quais as pessoas vão estar dispostas a fazer isso. Acho que esse não é o grande bloqueio. O que talvez a gente consiga, e onde a gente talvez vá focar nossas iniciativas até de educação, se a gente pode dizer isso, é tentar mostrar para os investidores que existem investimentos melhores que outros, até do ponto de vista para ele conseguir crédito lá na frente. Então, investimentos que ele pode, sim, ir atrás de investimentos que tenham baixa liquidez, que contem com a garantia do FGC, que sejam, por exemplo, de emissores não tão conhecidos, mas que tenham uma boa rentabilidade e que ele pode manter aquilo em carteira, ele pode fazer uma gestão de ALM, vamos dizer assim, de passivo de longo prazo, que isso não vai fazer com que ele tenha restrição de liquidez. Então, acho que a gente vai atuar muito mais no sentido de ajudar ele a tomar decisões de investimento melhores, com um novo objetivo, até de poder ter acesso, quando ele precisar, de crédito barato, do que, na verdade, ele entender que ele pode manter o seu investimento, não resgatá-lo e se alavancar. Acho que o desafio está se mostrando mais desse lado. Ok. Bom, nosso tempo aqui está encerrado, mas eu acho... acabou mesmo o tempo aqui? Então, pronto, eu ia fazer... obrigado aos palestrantes, parabéns pela iniciativa. E, pessoal, próximo painel a seguir.